O meu nome é Sérgio Feiteira, sou português, alentejano. O meu interesse pelos azulejos em Macau foi há 6 anos. Vim fazer uma visita à minha mulher a Macau e, por influência da minha mulher e da minha sogra, acabei por participar nos workshops em associações de cariz português em Macau e acabei por experienciar algumas técnicas de cerâmica, daí veio algum interesse sobre os azulejos. Acabei por retornar a Portugal e depois recebi o convite para vir trabalhar para Macau na área da cerâmica, no departamento de cerâmica de uma escola de artes. E aí acabei por dar vários workshops sobre azulejaria e aprender com alguns mestres que cá estavam na altura e fui absorvendo daqui e dali. E foi aí que começou o meu interesse por azulejaria portuguesa e outras técnicas de azulejaria e outras técnicas de cerâmica, como escultura, roda, etc. Então a azulejaria portuguesa acaba por começar a ter algum destaque num pós-descobrimentos. Antes já existia azulejaria em Portugal, nas regiões todas de Portugal e de Espanha, na zona ibérica, por tanto influência italiana como por influência árabe, que nós tínhamos, esses países estavam ocupados por árabes e daí surge a influência da azulejaria na cultura portuguesa. Os descobrimentos levam-nos a vários sítios, levam-nos à zona da Ásia, em que nós temos o acesso mais facilitado a alguns materiais, como por exemplo o azul cobalto. Quando os portugueses chegam à China e começam a ver toda a porcelana chinesa, os azuis, e daí a azulejaria portuguesa clássica, neste caso a majólica, a técnica majólica, que é baseada nas técnicas italianas, e passamos a ter toda essa fusão de conhecimentos e a junção dessa fusão, aliás, essa fusão dá a majólica e a pintura clássica portuguesa. Na parte da vidragem, o vidrado é constituído por água e pó esse que é constituído por sílica para vitrificar, chumbo, entre outros componentes, e nós misturamos todo o vidrado, todo o pó dentro da água para transformar numa substância em que todo o líquido fica homogéneo e as partículas desse vidrado ficam em suspensão. Suspensão essa que depois vamos regar em cima do azulejo, ele vai assentar o pó no azulejo e nós conseguimos controlar onde queremos o vidrado e a quantidade de vidrado que queremos e a espessura que lhe queremos dar. Depois de tudo isso, de nós regarmos o azulejo vai ficar úmido porque ele retira toda a água da solução que nós colocamos em cima dele e deixa o pó em cima do azulejo. Depois retiramos os excessos, lateralmente e atrás. Retiramos com uma faca ou com qualquer outro utensílio que seja possível. E depois limpamos com uma esponja úmida todo o excesso de vidrado. Para fazer o desenho em pintura clássica de azulejo, é necessário pegar num azulejo ou numa imagem que nós tenhamos em mente para desenhar. Precisamos do azulejo e precisamos de uma folha de papel vegetal. Folha essa de papel vegetal que colocamos sobre o azulejo e com um lápis traçamos as linhas principais e depois das linhas principais pegamos numa agulha e vamos ter as linhas gerais do azulejo, do desenho, e vamos furar todo o contorno do desenho. De seguida, vamos pegar numa lixa e vamos lixar toda a parte rugosa por trás do papel vegetal que perfuramos, para depois colocar a folha de papel em cima do azulejo
pegamos neste pedacinho de tecido que tem por nome boneca, que não é nada mais do que um pedaço de tecido com alguns poros e por dentro tem carvão, e passando as linhas gerais para o azulejo, sendo mais fácil desenhar. Vamos usar primeiramente este pincel. Este pincel vai ser para todas as linhas gerais do desenho, e depois vamos usar um pincel mais gordinho e vamos fazer toda a aguada, em que colocamos mais água na mistura de cobalto e tentamos fazer a cor desvanecer um pouco para ficar mais aguada. A dificuldade e a diferença de pintar azulejo e pintar numa folha de papel é grande. É grande porque na folha de papel estamos a pintar numa estrutura que não mexe, e aqui estamos a pintar diretamente em cima de pó. Então, sobre o processo da cozedura, passa-se em várias fases. A primeira é que temos que ter a certeza que temos o azulejo limpo por baixo, colocá-lo na mobília que temos disponível dentro do forno e colocá-los afastados uns dos outros. Coloca-se o forno preparado para chegar aos 1020 graus. É a temperatura ideal para cozer a azulejaria portuguesa. O vidrado de século XVI, século XVII, que é o que nós estamos a usar, necessita dessa temperatura para fundir, incluindo o cobalto. E depois de atingir esse patamar, que demora sensivelmente 8 horas, temos que esperar que todo o forno arrefeça lentamente, e envolve talvez 2 dias de cozedura no máximo, dependendo do forno. Nós, no nosso caso, vamos usar um forno elétrico. Mais próximo da baixa de temperatura, retiramos as chupetas para ele ir arrefecendo lentamente e começamos a abrir lentamente a porta até termos certeza que o forno se encontra a uns 40 graus, 50 graus, 60 talvez também possível, e aí podemos retirar com segurança todo o azulejo. Neste momento existem poucos mestres de azulejaria portuguesa. A fazer provavelmente o processo todo serei eu, desde a parte da criação do azulejo até à parte final, por uma questão provavelmente de facilidade de obter os materiais, mas em termos de pintura existem ainda alguns mestres cá, talvez uns 4, 6 mestres, que conseguem pintar os azulejos com alguma autenticidade e mostrar alguma verdade do que é a cultura portuguesa. Quem requisita mais os serviços de azulejaria, talvez instituições governamentais, alguns institutos, Instituto de Turismo, e talvez os casinos, para algumas obras maiores que queiram para dispor. O público interessado em Macau para pintar a azulejaria portuguesa, maioritariamente é chinês. Há bastante interesse em experienciar a técnica. Eu penso que esteja mais ligado a pessoas que tendem a aprender português e depois, por alguma razão, passam os olhos pela cultura portuguesa e têm tendência a aprender a pintar também, a experienciar. Também existe algum público português e também, provavelmente antes da pandemia, existia um grande público japonês que vinha especificamente a Macau fazer turismo, vinha experienciar algumas coisas da cultura e acabava sempre por fazia parte do roteiro deles pintar a azulejaria portuguesa.